sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Nosso entrevistado aqui do lado é Federico Musso. Ele é argentino de nascimento, mas é piauiense de coração, já está aqui há 9 anos, é empresário, diretor do Moinho Piauí e também presidente do Centro das Indústrias do Estado do Piauí, CIEP. Nós vamos conversar com ele sobre empreendedorismo, setores com potencial para desenvolvimento industrial aqui no estado do Piauí, demandas do setor para melhorar o ambiente de negócios e ações do governo nesse sentido. Vamos também falar com ele sobre parcerias entre o setor privado e a academia. Tudo isso nessa conversa que a gente começa a partir de agora. Tudo bom? Tudo Federico, bom? é um prazer tê-lo aqui com a gente. Não, o prazer é meu, Douglas. Já faz tempo que a gente está tentando programar. Pois é, agora momento. vai dar certo, né? Com Deu certeza. certo. Exatamente. Federico, vamos lá. Todo mundo deve estar se perguntando o que um argentino está fazendo aqui, como é que você chegou, como é que você começou a empreender, como é que você chegou à CIEP, enfim, à vontade. Bom, eu cheguei em 2014, aproximadamente, sim, mês de setembro de 2014. Fez 9 anos agora há pouco. Atrás de um projeto familiar. Meu sogro, ele é presidente do grupo na Argentina, um moinho que tem 131 anos, moinho de trigo, e ele sempre teve esse espírito empreendedor de levar nossa empresa para fora da Argentina. E nessa ambição de ter uma unidade com os pés fora da Argentina, a gente começou a pesquisar e descobriu que no Piauí ainda não tinha nenhum moinho de trigo. É verdade. E como nossa empresa já comercializava produtos com o Brasil e comercializa inclusive com o Brasil, já tem uns 20 anos aproximadamente, meu sogro se animou muito nesse projeto. E nesse momento não tinha ninguém que se aventurasse. Havia até o Piauí, da Argentina, pensando são 4.500 quilômetros, longe da família e tal. E falei, eu animo. Se tua filha vir junto, eu vou e eu encaro esse desafio. E aí, nesse momento foi que com minha esposa decidimos, viemos conhecer o Piauí, gostamos daqui muito. E gostamos muito mais na vez que a gente se radicou definitivamente. Qual foi a primeira impressão que você teve daqui? As pessoas costumam vir para cá, se estranham em primeiro lugar o calor, né? Sim. Mas quando eu vim para cá, lá na Argentina, era no verão também, não tive uma transição tão brusca do não clima. sentiu tanto, né? Exatamente. E eu preferentemente prefiro o calor antes do que o inverno. O inverno eu acho um clima que puxa a gente para trás, no meu caso. O verão é excelente, mas o que mais chamou a atenção é não o calor do clima, senão o calor humano. Pois o nosso calor humano. Sim. E a receptividade do teresinense é comentado e reconhecido por muitos. É assim mesmo? É assim mesmo, posso confirmar, realmente sempre fomos muito bem recebidos, eu nunca tive uma porta fechada. Muito pelo contrário, todas as pessoas que me conheceram, que conheceram nossa história, eu, minha esposa, né, sempre abriram as portas do seu lar e nos convidaram como se fôssemos amigos da vida toda. No âmbito laboral, tanto no governo como no setor privado, sempre estiveram as portas abertas a dar uma assistência para a gente. Então eu não posso fazer mais do que agradecer ao Piauí tudo o que nos brindou. E bom, hoje estar no CIEP tem muito a ver com isso. Eu quero tentar devolver ao Piauí um pouco do que eu recebi, e entendo que através do CIEP eu posso contribuir dessa forma. Eu imagino que há 9 anos Teresina dependia 100% de moinhos de fora. Eu falo sempre, o Piauí tem um grande potencial de desenvolvimento. Inclusive tem muitas empresas, indústrias sobretudo, que o piauiense não sabe que estão dentro do nosso estado. É muito importante ter investimentos que vêm de fora. A gente vê, por exemplo, o agro, o crescimento exponencial que teve. Inicialmente foram pessoas que vieram de fora, depois, quando eles conseguiram demonstrar com seu trabalho que dava certo, teve investidores do Piauí que começaram a ir atrás também de desenvolver o setor do agronegócio. E eu entendo que na indústria estamos nesse mesmo caminho. É importante ter investimentos que vêm de fora, porque eles podem demonstrar o quanto dá certo no Piauí e quanto o Piauí tem para oferecer. Do ramo do setor de moinho. Sim. Qual a tua concorrência? Você tem concorrente aqui dentro? Claro, sim. No Nordeste tem uns... Dentro do estado? Dentro do estado, hoje tem um outro moinho, que é o Moinho Cearense, que está radicado em Teresina, e o moinho, nossa empresa, que é o Moinho Piauí. Exatamente por isso que eu falei. Há 9 anos havia uma dependência do mercado externo, ou seja,
eu imaginava que só nós éramos abastecidos, sobretudo pelo do Ceará, né? Exatamente. Então hoje, esta empresa sua, embora tenha raízes na Argentina, é um empreendimento com piauienses, com industriais daqui também, não é isso? Exatamente. 98% da nossa força de trabalho são piauienses e desses 98, 95 são altoenses. Então, realmente é uma empresa que se pode chamar de piauiense, mesmo com capital piauiense, mesmo tendo esse capital estrangeiro de certa forma, né? E justamente isso que você me perguntou sobre a concorrência, tem um outro moinho dentro do nosso estado hoje, demonstra o que eu falei anteriormente. Às vezes é necessário alguém vir de fora para demonstrar que dá certo. Quando nós chegamos aqui com moinho de trigo, todo mundo pensava, mas aqui não tem trigo, aqui não tem porto, como é que vai ser viável? A minha próxima pergunta era Ninguém essa. acreditava no nosso projeto e no nosso empreendimento, entendeu? E a gente mostrou que dá certo, com trabalho, com planejamento, com estratégia, dá certo. E deu tão certo que depois da nossa chegada, o grande moinho cearense montou uma unidade também em Teresina. E a tua matéria-prima vem de onde? Vem da Argentina, exclusivamente. Nós temos na Argentina um convênio com os produtores da região, onde nós fornecemos a semente da genética que a gente quer, porque dessa forma a gente garantiza uma qualidade estável do nosso produto. Por conta da distância, do transporte, do não clima, é tanto não? isso. Tem a ver com o seguinte, nosso foco sempre como empresa é produzir qualidade. Nós entendemos que o consumidor está mudando, está exigindo a cada vez mais qualidade, e a diferença dos grandes moinhos, que eles vão atrás de volume, a gente foca na qualidade, em tentar oferecer um produto diferente. Esse é o diferencial. Exatamente. Né? Então, para atingir isso, o que é que nós precisamos? O trigo, a diferença da soja, o milho, é um commodity que precisa de características específicas como para ter uma qualidade suficiente para que na hora da transformação em farinha de trigo possa dar um produto de qualidade. Existem mais de 200 variedades de sementes de trigo que são panificáveis. Dessas 200, nós trabalhamos com apenas 10 a 15. Então, a gente consegue afunilar muito as oscilações em qualidade de trigo, e isso dá para a gente uma estabilidade na nossa farinha, que é o que normalmente solicita o padeiro. Porque numa padaria, às vezes, nem sempre tem mestres padeiros. São operadores que replicam receitas. Exatamente. Quando você dá uma farinha que na sua qualidade oscila, essa receita que deu certo ontem pode não dar certo amanhã. E aí estraga toda a produção. Então, nós trabalhamos nesse sentido de ter uma qualidade de trigo estável, pensando em fornecer para o nosso cliente estabilidade na matéria-prima e que possa padronizar o seu processo produtivo. Você acreditou no Piauí, continua acreditando e vê que o Piauí tem esse potencial. Claro. A nossa localização geográfica é benéfica também para esse desenvolvimento, para o incremento da indústria? Bom, quando a gente analisou Teresina e o Piauí como estado para nosso investimento, a gente estabeleceu um rádio de 1.500 quilômetros e entendíamos que poderíamos atender praticamente o Nordeste todo e parte do Norte. Quando chegamos aqui, começamos a aprender do sistema tributário do Brasil e percebemos que, infelizmente, existem barreiras tributárias com substituição tributária que, em alguns setores, dificultam muito esse escoamento de mercadorias pelo Nordeste todo, como é o nosso, por exemplo, barreiras tributárias que praticamente deixam um produto fora de mercado. Então, atualmente, o sistema tributário do Brasil não deixa com que Teresina aproveite 100% dessa localização geográfica. Mas eu entendo que com a reforma tributária que deve vir e que deve eliminar essas diferenças alíquotas interestaduais, o Piauí pode se tornar em um grande hub logístico de distribuição. Inclusive com essa redução e simplificação da cobrança do tributo. Exatamente, né? A intenção da reforma é essa. Ainda tem alguns detalhes que não deixam 100% conforme o setor privado, porque realmente deixa algumas dúvidas e deixa aberta a interpretação, uma situação que deveria ser clara, mas entendo que o texto vai ser ajustado no que é necessário e vai para frente. E depois a gente vai ter que lutar na reforma administrativa para que essa alíquota, que hoje é alta, possa diminuir e tornar os produtos brasileiros cada vez mais competitivos. Que é o que a gente precisa, né? Exatamente. Frederico, fora essa questão tributária, você consegue vislumbrar, indicar outros fatores que são, digamos assim, motivo de atraso para o nosso Estado e, sobretudo, para a nossa indústria?
É assim, são vários, né? A gente tem que pensar na situação de infraestrutura. Nós precisamos de uma infraestrutura melhor e maior. Quando você fala em infraestrutura, você está falando de quê? De estrada, energia? No geral, estrada, energia, saneamento, porto, ferrovia. É um todo que ajuda com que o Piauí, ao longo e ao largo do estado, possa ter um escoamento e interconexão entre as diferentes cidades e os diferentes estados do Nordeste e que torne o nosso produto competitivo com os outros estados também. Entendo que o governador está atendendo essas demandas. A gente teve reuniões com ambos candidatos antes das eleições, apresentou uma lista de demandas, o MOVE também, e muitas delas estavam alinhadas com o que o CIEP também estava demandando. E eu entendo que, pelo menos no plano de gestão do governador, muitas dessas demandas estão sendo atendidas. A gente agora precisa ver que o projeto sai do papel e se torne realidade, e estamos muito confiantes em que isso possa acontecer. E eu não tenho dúvidas que, se isso acontece, a gente está próximos a uma grande revolução industrial dentro do nosso estado. Você acha que o Piauí está preparado para essa revolução? Eu tenho a certeza de que está preparado. O que falta é tentar mudar um pouco essa cultura de achar que no Piauí não dá certo. A gente tem que começar a acreditar mais no potencial do nosso estado, não só nas riquezas naturais, sino na capacidade da população piauense. Em medida que começarem a acreditar mais de que nós podemos e nós vamos começar a fazer acontecer as coisas. Você falou aí da necessidade da gente ter um porto, né? Você falava também agora há pouco sobre a questão da ZPE do Piauí. Sim. Então, esses são fatores que já começam, que já estão se tornando realidade e que são fundamentais para esse desenvolvimento, a importância do porto e da ZPE? Não tenho dúvidas disso. Inclusive, nosso grupo está com um projeto na ZPE que estamos aguardando a aprovação pelo Conselho em Brasília, para beneficiar a mandioca, que é um produto regional e que está com uma grande demanda internacional. E quando a gente soube dos benefícios e as vantagens que a ZPE oferece para indústrias que desejam produzir para exportar, não tivemos dúvidas de que esse projeto poderia ser viável no Piauí. E essa transformação seria transformar a mandioca em que especificamente? Em fécula, amido de mandioca. Para a indústria? Para a indústria no exterior, é para consumo industrial. E essa demanda existe lá fora? Existe lá fora e não estão conseguindo atender ela. E assim, como tem hoje essa demanda por fécula de mandioca no mercado externo, existem um monte de outros produtos que são demandados também, que o Piauí tem matéria-prima e que poderia estar beneficiando para gerar maior valor agregado e não exportar simplesmente commodities. Temos que trabalhar fortemente entre as diferentes entidades representativas de classe e o governo do Piauí para promover a implantação de novas indústrias para beneficiamento de soja e milho, por exemplo. Nós temos toda essa matéria-prima no sul do estado que está sendo exportada em bruto, poderíamos falar, e que poderia ser muito mais aproveitada se a gente beneficia isso com estabelecimentos industriais, gerando mais valor agregado, emprego e renda para o nosso estado. Olha, até a gente publicou no portal hoje, no portal aqui do Move Notícias, uma matéria bem interessante, que no setor de exportações, os bens industriais tiveram maior impacto para o Brasil no ano passado, no ano de 2022. É aquilo que você estava falando de commodities, né? As commodities continuam tendo o seu espaço, continuam, e não vão deixar de ter. E não vão deixar de ter. Exatamente. Mas o produto acabado, o produto industrializado aqui dentro teve um impacto significativo, sobretudo no mercado do México, Estados Unidos, que são mercados fortes. Exatamente, e nós não podemos deixar de aproveitar esse momento. Nós estamos atravessando, depois da pandemia, por causa da guerra que tem hoje na Rússia e na Ucrânia, e agora estamos entrando numa nova guerra no Oriente, que já pode estar afetando o valor do petróleo, então sem provavelmente dúvida. Vai ter um reflexo exatamente em várias áreas, né? E essa demanda internacional de alimentos está crescente e vai continuar crescendo. Então, se no Piauí nós temos matéria-prima suficiente para continuar exportando commodities, mas também para transformar dentro do nosso estado em produtos com maior valor agregado, gerando emprego e renda, e exportar também uma parte beneficiada, nós não podemos perder esse momento. E eu entendo que a ZPE tem todas as condições para esse tipo de empreendimentos. Mas, deixando de lado a ZPE, no sul do estado,
Daqui a pouco vai se estabelecer um frigorífico gigante, Tomazini, estamos dentro dos planos. E se isso se concretizar, vai ter um desenvolvimento muito grande em cria de gado no nosso estado e outro tipo, caprinos, ovinos. E isso vai demandar muita ração animal. Então, se a gente começa a processar soja e milho para produzir biodiesel, bioetanol, óleo, vai gerar um resíduo, que é o farelo de soja, ou o resíduo do milho também, que tem um alto conteúdo nutricional para a criação de gado. Uma economia que vai gerar umas outras microeconomias ao redor, e que eu não tenho dúvidas de que é uma cadeia, na verdade. Exatamente. Toda essa cadeia de suprimentos até o consumidor final vai demandar a implantação de novas indústrias. Nós temos hoje duas grandes beneficiadoras de soja, a Bunge no sul do estado e a do Reino aqui em Teresina. É muito pouco para o potencial que tem o estado pra hoje e a quantidade de grãos que hoje está produzindo no nosso estado. Então não tenho dúvidas que hoje a agroindústria é o setor com maior potencial de desenvolvimento industrial, assim como também hoje tem a indústria do mineiro em Piripiri, que tem um jazimento que foi encontrado ferro e está começando a se fazer a extração, e como também as energias renováveis do Piauí, né? Você preside hoje uma instituição que é muito importante quando a gente fala de crescimento, de desenvolvimento, que é o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. A gente sabe também que o empresariado piauiense é, antes de tudo, um forte, porque consegue resistir a todo tipo de influência externa, né? Tanto na questão da política, na questão do clima, e o empresário está forte aí. Mas eu queria saber de você, embora não haja uma dependência direta, mas qual é o papel do Estado nesse desenvolvimento? Onde que o Estado pode incrementar suas ações de forma a favorecer não o industrial, mas o setor produtivo de uma maneira geral? Bom, o CIEP sempre teve como bandeira a independência. É uma instituição que está conformada por empresários que se associaram, e através da contribuição social associativa de todos eles é que o CIEP subsiste. Mas, como eu sempre falo, é uma instituição que depende muito mais do trabalho dos seus integrantes do que com a capacidade financeira que ela tem. Então, pensando em manter essa independência, não ter recursos do Estado ou alguma outra instituição, nosso foco sempre é colocar as demandas necessárias para melhorar o ambiente de negócios, porque, a fim de contas, isso é que interessa para a implantação de novos empreendimentos. E o que o Estado pode fazer para contribuir nesse desenvolvimento é justamente atender essas demandas, que é o que a gente está enxergando com esse novo governo. Nós temos hoje um interlocutor muito grande entre o setor privado e o governo, que é o Dr. Vitor Hugo Almeida, da Invest Piauí, que está fazendo um excelente trabalho. E nós temos um governador que, antes de mais nada, é um empresário. Sem dúvidas. É um jovem, tem visão. Tem visão de futuro, sem dúvidas, e é muito ambicioso, e ele enxerga o potencial do nosso Estado também. Então, independentemente de questões partidárias e políticas, a gente tem que pensar no que é melhor para o nosso Estado e para o desenvolvimento dele. E nós, desde o CIEP, entendemos que hoje o plano do governo está contemplando todas as demandas que a gente vem colocando há muitos anos. E realmente isso gera uma expectativa muito grande, uma motivação adicional, e não temos dúvidas que se essas demandas, esse projeto e programa de governo que tem hoje o governador Rafael vai para frente, novos empreendimentos vão acontecer. Tivemos agora há pouco tempo uma visita de 20 empresários do CIEP na ZPE em Parnaíba para mostrar para eles quais são as bonanças desse empreendimento. E muitos deles ficaram muito empolgados e começaram a pesquisar o que poderia ser feito no Piauí para exportar e para instalar na ZPE. Outros comentaram a possibilidade de falar, eu tenho capacidade de investimento, mas não enxergo em qual setor eu tenho que investir. E aí onde nós estamos falando, começamos a conversar com o Vitor Hugo, conversei com o Ilano Marques da FIEP também, na possibilidade da gente reativar a Câmara de Comércio Exterior do Piauí. Porque essa Câmara aqui deve ter a responsabilidade de enxergar o que o mundo está demandando e o que o Piauí tem para oferecer, tanto de matéria-prima como um produto já industrializado.
E se temos uma matéria-prima que não está sendo beneficiada, aí o que a gente, através da Câmara de Comércio, junto com o governo e entidades representativas, precisa mostrar para o empresário: olha, tem esse setor que está demandando, temos matéria-prima, é um nicho que é interessante em fazer investimentos. E a gente está começando a trabalhar nesse sentido, venho discutindo, conversando inclusive com o Arthur também, de que a gente precisa trazer para os empresários do nosso estado quais são os setores que hoje vale a pena investir. Vamos tentar fazer aqui um exercício de... Sim. O que você vê, o que o setor consegue vislumbrar em termos de potencial para exportação? Você está aí falando que vai empreender no setor de fécula da mandioca. Sim. Nós temos lá já na ZPE alguém trabalhando na cera da carnaúba. Exatamente. Tem outra que pellet para biomassa. Enfim, que outros produtos poderiam ser exportados a partir da ZPE em Parnaíba? Bom, atualmente já foram aprovados 4 projetos a mais, uma indústria de tratores que vai ser instalada, que acho que é capital chinês, tem uma indústria de castanha, que inclusive é o Grupo Eurocaju, que vai fazer investimento na ZPE para que aquela produção que eles normalmente exportam e não fica no mercado interno seja beneficiada na ZPE. Tem indústria de cosméticos, aproveitando cera de carnaúba, por exemplo, para não exportar só a cera, transformar ela num produto cosmético com maior valor agregado ainda. Vamos ter a indústria do peixe com o Porto de Luiz Correia, que está sendo projetado. O terminal pesqueiro. Exatamente. Agora, né? Nós vamos estar com a fécula de mandioca, o amido de mandioca, que tem uma demanda muito alta, mas também tem diferentes produtos como polpa de fruta, saborizantes, farinha de soja. Aqui ninguém hoje está produzindo farinha de soja, fazem só o farelo, e a farinha de soja também é demandada para consumo industrial no mercado externo. São vários produtos que poderiam ser beneficiados dentro do nosso estado e contribuir com o desenvolvimento. Então nós estamos falando de coisas concretas e não de sonhos, né? Não, exatamente. O Piauí hoje é o maior exportador de mel do Brasil, por exemplo. Eu tenho certeza que tem que ter uma beneficiadora, uma refinadora de mel na ZPE pensando no mercado externo. Então, assim, a gente tem que pensar realmente tudo que nós temos aqui e que pode ser ter destino no mercado externo e pensar em empreendimentos que sejam estabelecidos nessa ZPE. Por exemplo, vai ter a indústria do peixe. Tem um produto que é de alto valor agregado com demanda internacional, que é a quitosana, por exemplo. Que é o quê? Quitosana. A quitosana tem um alto conteúdo nutricional e tem um valor altíssimo. E ela é extraída da casca dos crustáceos. Entendeu? A casca do caranguejo, do camarão, da lagostinha que tem todo no litoral, que isso normalmente vai para o lixo. Se isso fosse processado, geraria um produto de alto conteúdo de valor agregado. Mas precisa ter pessoas que vão atrás. Precisa ter alguém com essa visão, né? Não é só ter o capital, né? Não, e o que eu falo, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque muitas vezes pensam, sim, mas eu não tenho know-how suficiente para isso. O know-how hoje se compra. Você pode comprar o know-how diretamente do fornecedor de máquinas, pode contratar um engenheiro especializado nessa área e você gestiona a empresa. Então já não é como era antes, que era segredos assim, numa caixa preta. Hoje o know-how você consegue comprar. Então temos que sair da nossa zona de conforto. Eu estou fazendo um projeto de fecularia com o nosso grupo, mas a gente não está pensando, vou comprar e vou montar fecularia. Eu estou estudando desde janeiro com meus sócios, como aqui o mercado, de que depende, trabalhando com a Secretaria de Agricultura Familiar, com o Senar, com o IFP, para melhorar a cultura da mandioca no estado. Então todo um trabalho que a gente tem que estudar, tem que analisar e tem que ir atrás para fazer as coisas acontecerem. E acreditar, né? Exatamente, mas é onde eu falo, precisamos sair da nossa zona de conforto. Olha, nós estamos vivendo, apesar das crises, apesar das guerras, apesar de tudo, a gente está vivendo um momento de uma revolução, inclusive no setor tecnológico. Sim. E isso afeta diretamente a nossa indústria. Sim. Não resta a menor dúvida. Como é que o empresariado está vendo isso? Ele está conseguindo acompanhar? O teu associado, ele consegue se modernizar na velocidade que essa tecnologia existe? Bom, Douglas, uma questão que eu estava conversando sexta-feira passada no evento da PAGE. A gente foi obrigado praticamente a ir atrás dessas novas tecnologias. Com a pandemia, lockdown, a gente precisou se readaptar a uma nova realidade e a tecnologia foi a solução ao problema que a gente estava passando. Então, muitas empresas já estabeleceram novas formas de trabalhar, aproveitando a tecnologia e o canal de venda direto com o cliente.
E essa transformação aconteceu de uma forma gradativa e quase que urgente durante o período da pandemia. Tanto que muitas das mudanças que a gente fez durante o período do lockdown, a gente permanece até hoje, porque trouxe eficiência no nosso processo. Estava aqui na nossa relação também essa questão da pandemia, né? O impacto que a pandemia teve no setor produtivo como um todo, né? Sim, foi realmente um impacto forte, mas, como eu falo, foi mais preocupante nos primeiros 6 meses, onde existia muita incerteza do que ia acontecer. A gente não sabia durante quanto tempo a gente ia ficar isolado, muitas atividades que estavam fechadas, outras que ainda permaneciam por se considerar essenciais, mas o Andrade Júnior fez um grande trabalho naquela época, pelo menos dentro do nosso estado, demandando com que as indústrias voltassem a trabalhar, adoptando as normas estabelecidas para conter a pandemia, e ele conseguiu reativar o setor industrial antes do que outros setores, mas eu entendo que com erros e acertos, o governo federal naquele momento, uma das que eu acho que foi um acerto é a de cuidar também a economia. A gente tem um exemplo do lado, que é a minha terra, a Argentina, que foi um dos lockdowns mais longos que teve no mundo e hoje está pagando as consequências. Está pagando o preço, né? Então, assim, eu acho que não foi um momento fácil, ninguém tinha a ciência certa do que precisava ser feito, mas eu entendo que a economia do Brasil foi bem resguardada de todo esse pepino, até porque depois do lockdown foi uma das economias que mais rápido se recuperou, né? Está aqui na minha relação essa questão do programa de qualificação. Queria que você falasse um pouco sobre a importância disso, sobretudo nesse momento que a gente precisa avançar, precisa crescer. Tem gente interessada, mas precisa dessa qualificação. Sim, claro. Como eu estava falando, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, e para aquelas empresas que realmente se aventuram e que têm essa vontade de conhecer de que trata o mercado externo, a gente precisa dar esse suporte para que eles entendam o que precisam fazer para que seu produto seja aprovado para ser comercializado em outros países. Quem faz essa qualificação? Quem dá esse suporte? Quem está fazendo esse trabalho agora, estamos no segundo programa da APIEX, que está sendo comandado e liderado pelo ICEV. E a APIEX que está fazendo esse programa, inclusive está em andamento, começou há 10 meses atrás. A intenção é qualificar 50 empresas, dessas 50, 24 já estão sendo atendidas e ainda tem vaga para mais 26. Então, aproveitando o momento, faço o chamado para quem tiver interesse ou curiosidade de ver se seu produto é apto para o comércio externo, entre em contato com o pessoal da APIEX através do ICEV para entender o que estão fazendo, qual é o trabalho deles. A APIEX é um programa que vem da Apex e que é monitorado pela Apex. Então a gente vem acompanhando de perto esse programa e eu acho que é muito importante. A gente já mexe no comércio externo há muitos anos, porque nossa empresa da Argentina exporta e nós aqui importamos a matéria-prima, mas para quem ainda não conhece sobre o mercado externo, às vezes pensa que é complexo demais, a gente tem essa ferramenta com a APIEX para que eles possam entender de que trata e possam trabalhar a exportação dos seus produtos com maior tranquilidade e segurança. É um apoio que é oferecido e que é necessário, né? Sim. Afinal de contas, se você envereda sozinho, você corre muitos riscos. A gente tem aqui alguns exemplos que felizmente deram certo, sem muita assessoria, né? Mas se você tem essa assessoria, se você tem isso disponível, por que não aproveitar e evitar erros, né? Claro, e a margem de erro é menor. E como eu sempre falo, os erros no comércio externo podem resultar muito caros, porque a gente envolve porto, envolve fiscalização, alfândega, e qualquer norma que não for atendida pode deixar o container imobilizado, gerando despesas de armazenagem, de demurge, que são muito caras no porto. Então é muito importante quem tiver realmente vontade de exportar os seus produtos, que aproveite essa ferramenta da APIEX para qualificar os seus produtos, para que sua empresa entenda quais são os procedimentos, o que é que precisa fazer, e exportar com segurança para diminuir essa margem de erro. E justamente esse programa da APIEX trabalha para isso e tem um custo zero para o empresário. Então a ferramenta que tem que ser aproveitada. Bom, semana passada, 10 dias no máximo, a gente ouviu falar sobre a primeira transação de comércio exterior realizada sem dólar.
Você tem conhecimento disso? Sabe como é que isso funciona? Não, eu confesso que a gente vem escutando bastante quando o presidente Lula chegou a falar em criar uma moeda comum entre Argentina e Brasil para a transação comercial entre os dois países, mas realmente eu ainda não enxergo uma transação comercial sem alavancagem no dólar, ou no euro, no caso. São moedas fortes que têm alavancagem forte, mas realmente não escutei essa transação. Com qual foi mediado? Com moeda virtual? Com a China, teve uma transação que não utilizou dólar. Agora, eu também, a reportagem não ficou muito clara, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para você. Já fiz para outras pessoas, mas realmente esse mecanismo ainda é desconhecido da maioria. Bom, uma coisa que é clara, cada país decide com qual moeda quer importar seus produtos, exportar eles e como tem que ser pago, né? Agora, é uma realidade que a segurança que o dólar tem hoje a nível mundial, eu vejo a longo prazo essa transação para outras moedas, mas não quer dizer que não possa acontecer. Outro dia sentou uma pessoa aí no lugar que você está, um industrial lá do nosso litoral, e ele estava muito preocupado com algumas ações do governo federal com relação a, por exemplo, a liberação de importação de alguns produtos. Ele citou no caso específico do leite, que isso estaria prejudicando pequenos produtores, sobretudo aqui no estado. Ele citou Piauí e Maranhão. Eu queria a tua visão sobre isso. São situações complexas que a gente tem que tentar enxergar a parte macro. Às vezes não é só enxergar para o nosso bolso, né? É similar ao que acontece com o trigo. Hoje, desde o início da pandemia, o presidente Bolsonaro tirou a TEC do trigo extra Mercosul, que é 10% adicional ao valor de mercado, tem que ser pago uma taxa, e ainda não retornou essa taxa. Então, tudo que é trigo que vem de fora do Mercosul, vem com as mesmas condições do trigo Mercosul. Entendo que com o leite esteja sendo uma situação similar, crise de alimento, cadeia de suministro que foi cortada, o que tem que ver hoje a Câmara Representativa desse setor é ver como está hoje o mercado. O mercado interno está conseguindo atender a demanda interna sem problema, aí onde tem que ser planteado se realmente ainda é necessária essa importação de produtos lácteos sem imposto ou não. Mas se entendemos que a oferta do Brasil consegue atender a demanda interna, deveria ser colocar uma demanda para que não seja liberada essa importação, porque prejudica a atividade dos produtores desse setor. Sobretudo dos pequenos. Sim. Mas você preside uma instituição que a gente, quando ouve falar do CIEP, a primeira coisa que vem à mente é a indústria da construção civil. Sim. Como é que está esse setor hoje? Já retomou tudo? Está a pleno vapor? Sim, retomou, está muito forte com o retorno do programa Minha Casa Minha Vida. Tem muitos empresários que estão empolgados, com o plano de investimento em infraestrutura também. É um setor que sempre foi muito forte, inclusive dentro do nosso estado. Mas que sofreu muito na pandemia, parou tudo, né? Sofreu, sem dúvidas. Mas como eu falei, a gestão do presidente Andrade naquela época conseguiu retomar as atividades antes do que eles esperavam e realmente foi uma iniciativa dele muito boa. Mas o setor da construção civil sempre foi muito forte no nosso estado. É o maior empregador, né? Provavelmente, junto com o setor de serviços, seja o maior empregador, sim. E no setor industrial, representa aproximadamente 40% da indústria do Piauí. 40%? Aproximadamente. Então, assim, é um setor muito representativo. E, como você falou, emprega muitas pessoas. Mas a gente tenta, para voltar aos índices de participação da indústria no PIB do nosso estado, precisamos com que a indústria de transformação volte a ser o que já foi no nosso estado. Infelizmente, por diferentes situações de mercado, decisões do governo, falta de incentivo, foi uma atividade que foi ficando de lado. Todos os outros setores cresceram e a indústria de transformação ficou para trás. Eu vi um dado recente que dizia que a indústria já teve digamos assim, um desempenho na economia, no PIB da ordem de 40% e que hoje não chega a 18%, é isso? É mais ou menos isso. Está em torno de 20% a nível nacional. O Piauí já chegou a representar 20% do PIB piauense, a indústria, e hoje está em torno de 12%. Então, meio que acompanha um pouco a realidade do Brasil como um todo. Por isso, estou muito animado com o plano de governo do Rafael, porque ele está apostando todo a indústria, a energias renováveis, a tecnologia.
E eu acho que é o momento da gente subir nesse trem, senão ele passa. E como eu falo, se a gente não tomar conta, vai vir gente de fora e vai tomar conta. É verdade. O que não é ruim, porque quem vem de fora traz investimento, gera emprego, chega renda. Tecnologia. Exatamente. E termina ficando alguma coisa. Exatamente. Né? Só que o que eu sempre falo, se pode ser aproveitado pelos piauienses, muito melhor ainda. E a gente vai trabalhar para isso. Nós queremos mostrar para os piauienses o potencial que nós temos no nosso estado, onde que precisam ser feitos os investimentos e atuar como um ente de promoção, entendeu? Para atrair novos investimentos. A minha intenção é tentar montar no próximo ano um meeting entre o setor do agronegócio e o setor da indústria, com participação de diferentes câmaras e o governo também. Vou convidar a Invest Piauí e vou trazer fábricas do sul do Brasil, fábricas de indústrias de processamento de milho e de soja, que eles mostram todo o processo, qual é o investimento, qual é a taxa de retorno, quantos funcionários precisam, qual é a qualificação necessária, qual é a infraestrutura. Praticamente um projeto turnkey, que eles chamam, né? Como? Turnkey, com a chave na mão. Sim, com a chave. Então, praticamente você compra o know-how completo. Então, eu quero trazer isso, mostrar, e quem sabe a gente consegue atrair, criar uma cooperativa entre o agronegócio e algum industrial, ou alguém forte do agronegócio que tem uma parceria forte com algum industrial no nosso estado, pensar, vamos investir juntos nisso aqui, eu entendo do agro, você entende da indústria. E a minha intenção é essa, para que os piauienses, quem já está aqui, aproveite esse momento e faça os investimentos, porque eu não tenho dúvida que demanda vai ter, não apenas internacional, sino também interna. A instalação desse frigorífico no sul do estado vai gerar um boom nessa região de consumo. E que precisa, né? Exatamente. E que precisa. Olha, eu estou muito entusiasmado com o teu entusiasmo, né? Que isso é contagiante, não resta nenhuma dúvida. Douglas, a gente é empreendedor, a gente precisa ser otimista. Empreendedor que não é otimista é melhor fechar seu negócio e ir embora. Então, assim, esse otimismo a gente sempre tem e vamos atrás disso e trabalhamos para que as coisas aconteçam. Não depende 100% todo da gente, o governo tem que fazer a sua parte. Entendemos que é o que está acontecendo hoje e esperamos que continue nesse caminho. Só quero desejar sucesso e agradecer a sua vinda aqui. Não, eu que agradeço, Douglas, e fico à disposição para o que precisar. Até o nosso próximo encontro, então.